E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Juan. Eu sou a Ana. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco do lançamento da Panini, Kaguya-sama Love is War. É isso, e bora lá pro vídeo. Bom, Kaguya-sama é um mangá do autor Aka Akazaka. Ele é um seinen e o gênero dele é uma comédia romântica. Ele está sendo trazido aqui do Brasil pela editora Panini. Ele atualmente tem 21 volumes e ainda está em andamento. O formato dele é o formato padrão dos mangás hoje em dia, é o papel off-white, né? Ele tem a capa invernizada e tem algumas páginas coloridas no começo dele, e tanto na segunda quanto na terceira capa você vai ter uma ilustração ali que era da sobrecapa do mangá. Ele tem o preço padrão de R$ 29,90, porém aqui eu sempre recomendo que vocês peguem alguma promoção, porque por esse preço realmente a edição não convém com isso. Ah, essa é a primeira edição, acompanha o marca-página também. Bom, e do que se trata a Kaguya-sama? Qual a sinopse dele? Nós vamos acompanhar então a Kaguya. Ela é vice-presidente do colégio estudantil de uma escola muito renomada, e nós vamos acompanhar ela na relação dela com o Miyuki, que é o presidente do conselho estudantil, e os dois ali, um tem sentimentos pelo outro, só que como eles são muito orgulhosos, como eles vêm de famílias que mantêm um prestígio alto, eles querem então ali fazer um ou outro declarar-se, eles não querem admitir o amor que eles têm, o sentimento que eles têm, e é nisso que a história vai se basear. Os capítulos desse primeiro volume aqui são episódicos, então é uma historinha ali que tem um começo, meio e fim, cada capítulo, mas muitas vezes um capítulo vai ser ligado ao outro, então você tem que ler na ordem cronológica ali certinho. Bom, e o que a gente achou da obra? Ali nos primeiros capítulos, o autor tenta fazer alguns joguinhos entre os dois, pra fazer um ao outro se convencerem de assumir que gosta do outro antes, porque de certa forma para eles o que ceder primeiro vai perder, como se fosse esse jogo. Então, de certa forma, a gente fica bastante curioso pra entender o que vai acontecer, entender se algum deles vai ceder, e a gente fica esperando, né, na expectativa de que se eles vão ficar juntos, se não vão. Então é uma obra que acaba causando essa curiosidade, essa vontade de entender o que tá acontecendo. Porém, acaba sendo um contexto um pouco infantil, porque a gente fica, caramba, é uma obra que passa em um querendo dizer pro outro que gosta dele e nada acontece. Então a gente fica, não sei, de certa forma esperando algo a mais acontecer pra obra ficar mais interessante, porque é um jogo que acaba gerando curiosidade, mas não é algo que desperta na gente realmente um sentimento de, putz, eu preciso saber o que vai acontecer. Bom, uma coisa que eu achei muito interessante é o background que o autor vai trazer para os dois personagens. Então a Kaguya, por um lado, ela vem de uma família rica ali, é explicado que o pai dela é dono de um dos maiores conglomerados ali do Japão, de indústrias, então ela tem uma vida de uma pessoa rica. Já o Miyuki, ele é dito ali que ele é um aluno comum ali da escola, ou seja, ele foi transferido para lá depois. Apesar de ele ter uma linhagem de pessoas que são presidentes ali na história dele, nem se compara o status social dos dois. Então é muito interessante até as coisas que o autor vai comparar dessa distinção entre eles. Então enquanto ela vai para a escola com um mordomo de limusine, ele vai de bicicleta. Enquanto ele conhece o mundo real, digamos assim, como ir ao cinema, por exemplo, que é um dos capítulos, ela não conhece isso. Então você vai ver ali que tem toda uma questão de um peso por trás dela ali, de que ela precisa, o autor coloca isso ali debaixo dos panos, então você vai ver que ela precisa realmente cumprir as expectativas de ser uma pessoa assim tão extraordinária por conta da família dele. Então é muito interessante que os dois eles vão ter lados diferentes assim. E é justamente por isso, por ela ter toda essa história de ter um grau de aquisição financeiro muito alto e ele ser um aluno exemplar em questão de estudos, em questão de atingimentos, é que eles acham que eles são bons demais, bons o suficiente para poder ceder e se declarar para uma outra pessoa, e que isso deveria vir da pessoa. Então é desse fator que eles acabam se achando de fato mais importantes, mais interessantes para que eles possam se declarar para alguém. Bom, uma coisa interessante é que a motivação dos dois não vai ser algo realmente à toa. O orgulho realmente muitas vezes ele afeta nós seres humanos, né? Nós como seres humanos somos muitas vezes orgulhosos. Então muitas vezes casais então não pedem desculpa um pro outro ali por achar que eles estão certos ou não querem admitir o próprio erro deles. Então essa questão que o autor traz aqui, ela afeta sim casais no dia a dia, então não é algo que ele inventou só. Bom, nesse volume a gente tem também a introdução de uma outra personagem ali, que é a amiga da Kaguya, e no caso aqui meio que parece que vai ter um triângulo amoroso entre os três ali. O autor, ele até em um dos capítulos, ele deixa claro que não é certeza que os dois vão terminar juntos, então a gente não sabe, né, se nos próximos capítulos ele vai explorar mais isso.
essa questão dela tá meio que sem querer intrometida ali entre os outros e ser uma distração entre eles dois. Em relação aos desenhos do autor, eu posso falar que não são desenhos assim tão detalhados, tão espetaculares, porém são desenhos muito bons, que complementam muito bem, eles ornam muito bem com a obra. Então os desenhos, o autor ele consegue passar a questão da emoção dos personagens, a questão dos sentimentos dele. Então pra mim são desenhos que completam e que combinam muito bem com a obra. Então aqui é um ponto muito positivo pro autor. E pra finalizar, o que a gente achou de Kaguya-sama? Bom, como a Ana comentou, é uma obra que ela desperta um certo interesse na gente, então a gente fica curioso para saber o que vai acontecer entre os dois, mas nesse primeiro volume aqui a gente não tem um aprofundamento tão grande, ele serve mais para o autor explicar como vai funcionar ali, a questão dos dois tentarem meio que pregar peças em um entre o outro, mas ele não aprofunda tanto na questão dos sentimentos dos dois, então acredito que nos próximos ele pode aprofundar um pouco mais. É uma leitura bem gostosa, mas de fato não é algo espetacular, algo que desperta em você ali no primeiro momento, pelo menos na primeira impressão no mangá, que vai ser algo assim totalmente diferente, totalmente inovador e que vai fazer você ter vontade de continuar acompanhando. Diferente de Spy Family, por exemplo, que apesar de ser uma leitura gostosa, também uma leitura mais leve, é uma leitura que desperta muita curiosidade, também por ser um contexto mais sério, mais envolvido ali na rotina deles. Bom, então, vale a pena comprar? Vale a pena continuar colecionando esse mangá? Na nossa opinião, depende. Ele é um mangá que ele é mais focado nessa questão da comédia romântica e que, como a gente disse, esse primeiro volume ele não é ruim, mas também não é algo espetacular. Então, caso você goste muito do tema, caso você já conheça pelo anime, ou caso você goste desse tema de comédia romântica, nós acreditamos que vale sim continuar comprando. Porém, se não é tanto a sua praia, se você gosta mais de coisas relacionadas à ação, a outros tipos, outros gêneros, a gente acredita que vale mais a pena você ir para outros caminhos, porque a gente sabe que o preço dos mangás hoje está absurdo, então muitas vezes você acaba cortando esses mangás para ter outro. Acho que a gente vai continuar acompanhando mais alguns volumes para ver se vai ter um aprofundamento aí nas histórias e pra gente poder avaliar se faz sentido a gente continuar acompanhando no futuro. E é isso então, espero que tenham gostado do vídeo, que nós possamos ter ajudado vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like aqui no vídeo e deixe nos comentários se você gostou da obra, se você vai colecionar. É isso e até mais. Tchau!